podcast do Jason, o eremita, aquele que busca o caminho. Hinduísmo e masculinismo. Vem, meus amigos, que a reunião de família vai começar. Muito se fala e me pedem, tanto na última live como diversas vezes, que eu falasse novamente sobre hinduísmo. Muitos canais aí, até o tiozão, que é produtor de conteúdo do canal grande, que é um canal mais pra bomber, esses miguetão mais descolados, entendeu? Mais metida playboy, que sim, no miguetal tem gente de todo tipo. Muitos que não se intitulam miguetal, mas que acompanham tanto ele como o Sandro, até ele já chegou a mencionar o hinduísmo depois que eu comecei a falar. Outros, como Dilma, meteram a cara tentando desvendar textos védicos, budismo, e acabou que não deu em nada, porque ele não tem espiritualidade para isso. Ele não tem QI, nem autorização espiritual de outro patamar para se mexer com isso. Ele não tem o suficiente, ele não tem vocação. Se deu mal. Mas a verdade é que quem trouxe o hinduísmo para a machosfera foi o realista Márcio de Andrade. Márcio de Andrade foi um importante nome no movimento da Real, que foi o predecessor do que é chamado miguetal, que hoje é chamado bosta nenhuma. Porque o que era a fase boa do miguetal acabou. Entendeu? E foram os próprios supostos miguetaus que acabaram com tudo, tentando fundir o miguetal com o realismo, e os Red Pill de hoje, que são os medida conquistador. Muitos se venderam, mas isso é tema para outro dia. E o Márcio de Andrade foi um dos nomes que primeiro se consagrou nesse meio, porque ele trouxe filosofias que até então eram desconhecidas. Ele falou, por exemplo, sobre o Prabhupada, sobre outros profetas, que, só para constar, o hinduísmo ele data de 5.000 a.C., segundo algumas fontes, outros de 3.000 a.C., considerada uma das religiões mais antigas do mundo. Sábios judeus falam que o Velho Testamento veio do hinduísmo, ou melhor, do Mahabharata, do Bhagavad Gita e do Bhagavatam, alguns dos textos mais famosos do hinduísmo. E o hinduísmo é uma religião que se popularizou na Índia e no mundo. Claro que no Ocidente ele não é tão mencionado como crenças pagãs. Nos Estados Unidos da América, muitos ocultistas, devotos da Wicca, se utilizam de divindades hindus como patronos, como egrégoras. Egrégora, para quem não sabe, são estatuetas, entendeu, de deuses para se realizar rituais. O correto é se adorar o masculino e o feminino. E você, entendeu, tem que escolher a sua vibe. Caso você decida adorar um deus ou uma deusa, você tem que escolher qual é a sua vibe, qual é a entidade que te chamou, que te identificou. Como assim me chamou, Jason? Tem pessoas que relatam sonhos, tem pessoas que simplesmente sentem uma atração, entendeu? E você tem que se deixar ouvir por isso aí. Aí você tem que escolher. Ah, porque eu me senti atraído pela deusa Lakshmi. Então você tem que adorar em conjunto com ela o seu deus, entendeu? Que vai de encontro. Ou seja, o seu parceiro, que é o deus Vishnu, ou Krishna, ou Rama, que são alguns dos seus avatares. E digamos que no hinduísmo, não é o cristianismo. No hinduísmo você não pode ser fraco em hipótese nenhuma. Você tem que encarar o que aparece na sua frente. Não tem esse papo de que vai descer um Deus do céu para te perdoar por todo tipo de maldade, escândalo e coisa profana que você fez. Não. Existe a lei do karma, e o karma é universal. Você faz, você paga. Seja nessa vida, seja na próxima. As boas ações dessa vida serão recompensadas na próxima. Não adianta você dizer que tem boas intenções, porque no inferno tá cheio de gente assim. Como é que você tem boas intenções se você empurra seu sofrimento para cima dos outros? Você aplica golpes. Você é um canalha com todo mundo. Você se acha melhor do que tudo e todos. Será que você realmente merece ser perdoado? Esse seu perdão que você tanto quer não é simplesmente um golpe? Não é simplesmente uma desculpa para poder você agir de má fé novamente? Você não pode, entendeu,
Prabhupada deixou bem claro que você não pode, entendeu, ser perdoado com tanta facilidade sem que você realmente demonstre, entendeu, que você é merecedor de tal coisa. E ele está correto, porque quem não faz por merecer, nada na sua vida ele vai ter. E prosseguindo, entendeu, a mitologia indiana, ela é muito rica. Nos primórdios do hinduísmo, entendeu, o deus que era adorado com maior força e devoção era Indra. Indra, deus da chuva, dos raios, entendeu? Mitologias antigas até tentam associar Indra a Zeus. Só para constar, o judaísmo admite abertamente, eu estou falando não o judaísmo lá de Israel, mas o judaísmo, entendeu? Os teólogos judaicos, homens que estudam a Cabala, a Torá, homens que levam o estudo a sério de uma forma científica e não de uma forma de fanatismo. Eles admitem abertamente que o Novo Testamento é totalmente inspirado nos textos védicos. Os Vedas e as escrituras indianas do hinduísmo. Hoje em dia, entendeu, o hinduísmo mudou. Existem diversas seitas na própria Índia. No sul da Índia, quem é adorado como Deus superior é Krishna. Krishna é um dos avatares de Vishnu. Vishnu teve várias encarnações. Toda vez que a Terra estava enfrentando algum problema, o Deus Vishnu descia do céu para salvar a humanidade de seres demoníacos e de pessoas perversas. Dentre eles, os seus avatares mais famosos é Narasimha, Krishna e Rama. Krishna se destacou sobre os demais por feitos e milagres que é impossível de se acreditar. Porém, muito se fala sobre a aparência dos deuses indianos, entendeu? A sua cor de pele, seus feitos e principalmente existe a polêmica sobre as máquinas voadoras que eram usadas, pois se assemelham muito a armas, se assemelham muito a espaçonaves, se assemelham muito a máquinas que temos hoje para guerrear. Então, digamos que muitos teólogos e arqueólogos de arqueologia alternativa questiona basicamente se os deuses indianos não seriam extraterrestres. Mas como eu digo sempre, os extraterrestres, entendeu, significam muita coisa. Por exemplo, na Bíblia, o próprio Jesus e os anjos que aparecem por lá e os demônios, eles não são desse mundo, eles não são desse plano, eles não são daqui. Eles vêm do inferno, ou do céu, ou de qualquer outro lugar, mas nunca da Terra. Então, por definição, eles são extraterrestres. Então, querendo ou não, entendeu? Seres divinos, deuses e extraterrestres são a mesma coisa. Então, prosseguindo, independente da mitologia que você segue, no paganismo, entendeu? Existe a questão do respeito e da paz. Porque se existem vários deuses, cada um tem a sua liberdade criativa para se encontrar, se sentir atraído por aquilo que ele, entendeu? Por aquilo que ele se, digamos, familiarizou. A gente se familiariza com muitas coisas na vida, se sente atraído, e no paganismo você tem essa liberdade. Você não tem que adorar um Deus único por obrigação, porque ele vai fazer coisas inacreditáveis, entendeu? E questionáveis em diversos pontos. Prosseguindo aqui no hinduísmo, entendeu? Você tem uma imensa gama de um panteão imenso de deuses, mas os principais são Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, que nada mais é do que o conceito básico da vida do ser humano e do universo: nascimento, criação e morte. Ou seja, a gente nasce, vive e morre. O universo também. Tudo que está por aqui, as estrelas, ou seja, mais do que for, um dia vai se destruir, vai se acabar. E digamos que no hinduísmo, a maior parte dos textos que foram escritos naquela época até hoje nunca foram totalmente traduzidos. O pouco que foi traduzido, pouco chegou a nós. Entendeu? Pois é um idioma sânscrito muito antigo que até os próprios indianos não conseguem traduzir. Eles perderam, entendeu, os instrumentos, pois a Índia é um país muito antigo. Eles perderam os instrumentos e os meios para voltar, entendeu, ao velho sânscrito. Estou falando um sânscrito mais antigo do que o sânscrito tradicional. Então, eles perderam aqueles instrumentos. São pouquíssimos lá
sabem traduzir o sânscrito, imagina o anti-sânscrito, o que veio antes, que dizem que foi escrito antes do dilúvio de Noé. É muito antigo, entendeu? Muito antigo mesmo. Entendeu? Os próprios indianos não se lembram mais do quanto tempo de fato eles têm. O que temos são especulações. Voltando aqui, no hinduísmo existe um paraíso, existe um inferno. E existe a reencarnação. O mais comum para a maioria dos seres humanos é a reencarnação. O que você fizer de bom vai repercutir na sua própria vida. E no hinduísmo tudo tem alma. Tudo. Uma pedra pode ter espírito. Tudo é sagrado e divino por si só. Krishna, ou Deus, é o prazer. É tudo que há de bom. Não de ruim. Quando se fala prazer, imediatamente você vai tentar, entendeu? Como eu devo dizer, associar prazer a prazeres carnais, mas não é isso. É o êxtase espiritual, paz de espírito. Deus, ou Krishna, ou Vishnu, ou como você quiser chamar, é isso. Não é o mal, não é nada disso, entendeu? É a paz interior. E a maioria das pessoas perderam a capacidade de se conectar com isso. Para poder você se conectar com isso, você tem que se desligar do mundo, ou a maior parte que você puder. Já me pediram para falar novamente sobre ser um eremita de um mundo moderno, e um eremita moderno, e a filosofia de um eremita moderno, mas isso é tema para outro vídeo. Então digamos que você tem que se sentir atraído, ou seja, você não precisa necessariamente acreditar que existe um Deus ou um demônio, não. Você tem que acreditar que existem forças positivas e negativas, e aquela que você cultuar mais é que vai reger a sua vida. E prosseguindo aqui, entendeu? Só para constar uma observação, parando aqui o vídeo para fazer uma observação. Eu não estou evangelizando ninguém porque essas são minhas crenças. Eu não quero influenciar ninguém, entendeu? Inclusive, se você é ateu, por mim, você está seguindo o segundo caminho melhor, na minha opinião. O pior caminho que você pode escolher é seguir religião abraâmica, porque é uma religião preconceituosa, é uma religião de sangue, é uma religião amaldiçoada. Não é à toa que a nação de Israel, palco das histórias bíblicas, é um antro de carne ficina e derramamento de sangue interminável. Ou seja, aqueles que alegam serem Deus são o pior tipo de pessoa possível. Os próprios deuses indianos, segundo as lendas, já se afastaram da Índia. Mas por que, gente? Por que você fala isso? Porque a Índia, eles cuspiram, entendeu? A civilização, a população, o mundo atual, eles cuspiram os costumes dados pela religião. Ou seja, um dos poucos costumes que eles mantêm hoje é o de não comer carne bovina. Hindu não come carne. Claro que são costumes de um país, uma nação. Você, por ser brasileiro ou de alguma nacionalidade diferente, não precisa seguir isso, pois na Índia existem as castas. Entendeu? Essas castas é o responsável pela maior parte das confusões, briga e até assassinato. Então casta você não é obrigado a seguir. Entendeu? Isso é uma tremenda bobagem, entendeu? De hierarquia da sociedade indiana. Isso aí só é motivo para confusão e discórdia. Nenhum Deus deixou escrito isso aí, que tinha que ter isso aí. Foi os homens e mulheres lá que escreveram isso. Embora relacionamentos na Índia é para a vida toda. Se uma mulher fica viúva na Índia, se ela for uma mulher de respeito e vergonha, no caso uma mais velha, ela vai se refugiar numa cidade com outras viúvas. Uma cidade de miséria, uma cidade entendeu, que vive de doações, pois na Índia o casamento pela segunda vez não é algo bem visto, tanto pela religião como pelo sistema. Porém, você pode se casar pela segunda vez, mas não vai ser algo bem visto, entendeu? E como eu falei, lá tem essas castas que são bem perseguidoras e preconceituosas. A Índia é um país poluído, é um país que foi abandonado pelos próprios deuses, eles não olham mais para lá. Pouquíssimas pessoas lá, entendeu, realmente são dignas de serem, digamos que, respeitadas, entendeu? Rios sagrados, que o hinduísmo ele valoriza muito a natureza. Rios sagrados foram poluídos por esgotos, lixo e cadáveres, pois os indianos velam seus mortos, sepultam eles na água, entendeu?
E digamos que o que era de sagrado foi corrompido, manchado e maculado da forma mais porca, literalmente falando, possível. Mas é como eu digo, espiritualidade não tem a ver com nacionalidade, nem tem a ver com costume, tem a ver com o que você sente, com o que você faz. E a fé não está aqui para resolver nossos problemas, a fé está aqui para nos guiar, nos trazer sorte, mas o que a gente vai fazer para ir buscar sorte é o que conta mais. Nada vai cair do céu a não ser chuva, e muitas vezes até está difícil. Você tem que buscar. Também não espere milagre. A nossa vida é fácil, a gente paga para viver nesse mundo. E prosseguindo aqui, entendeu? A gente tem que fazer por onde? Em tudo. No hinduísmo, entendeu? Os deuses são guerreiros. Eles não são amantes, eles não são ovelhas, cordeiro. Porque se você for ser cordeiro, entendeu? É isso o que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo quer. O Islã quer pegar o cordeiro cristão e acabar com ele, massacrá-lo. É muito fácil você pegar um cordeiro indefeso e acabar com ele. Já o judaísmo, ele quer escravizar. Ou seja, ele quer, entendeu, monopolizar. Ou seja, o judaísmo sempre esteve por trás do cristianismo, manipulando tudo. Não vou dizer que o Islã também manipula o judaísmo, que até veio da mesma casta imunda da casa de Abraão. Mas os islâmicos e os judeus, até os dias de hoje, eles brigam porque são amaldiçoados por causa da maldição de Ismael e de Isaac. Mas digamos que eles, assim, nunca vão ter paz. Então, se você odeia judeu porque você é cristão, não faz sentido algum. Ah, não é isso, eu discordo. Não, você não tem que discordar. Historicamente falando, São Pedro, São João, entendeu? Os discípulos de Jesus, eles eram o quê? De que país? De nacionalidade? Não eram judeus? Entendeu? Então, se você ataca judeu, você também tem que atacar eles também. Porque eles eram hebreus. Inclusive, o próprio Jesus era judeu e falava hebraico. Então, assim, não pode ser fraco com relação a nada na sua vida. Eu sou responsável pelos meus problemas. Eu não vou estar culpando meus pais. Que de fato eles têm uma parte da culpa de algum fracasso que eu tenho, o seu também. Mas é obrigação minha, cara. Eu concordo que a gente foi posto nesse mundo contra a nossa vontade e tal, mas a gente tem que lutar. Ninguém tem que perdoar nada não. Entendeu? Foi o que o Márcio falou. Que o satanismo, ele chamava de satanismo, mas digamos que seja a corrupção, entendeu, ocidental, está em todas as religiões. O cara ser o cordeiro de sacrifício. O budismo tem disso, entendeu? E todas as religiões do mundo. Entendeu? Que no passado eram religiões que respeitavam, mas se mexesse com elas, você enfrentava as consequências. Quando o cristianismo chegou no Império Romano, entendeu? Eles começaram a querer monopolizar tudo que estava lá com relação à espiritualidade, começaram a deturbar e destruir templos, entendeu? Isso é mentira, os pagãos perseguiram os cristãos, tá na história, errado. Foi Constantino que escreveu isso por livre e espontânea vontade para manipular a verdade, que é a Igreja Católica Romana, entendeu? Historiadores convencionais, entendeu? Convencionais, ou seja, Haller, Gadice, entendeu? Afirmam abertamente que a história que os romanos escreveram e o catolicismo está toda errada. Eles colocaram as histórias ali a seu bel prazer, manipulando os fatos, entendeu? Para difamar e atacar seus inimigos, para monopolizar a verdade. E não foi só o catolicismo romano, a história da humanidade foi escrita numa cúpula, entendeu? E os historiadores falam isso abertamente. Tinha que se reunir uma galera e dizer, vai ser assim, assim, assado, vamos colocar num livro de história assim e pronto. Por mais que já tenham encontrado evidências históricas e arqueológicas de que muita coisa lá não é daquele jeito, mas não adianta. Eles não vão mudar um livro de história com tanta facilidade. O que restam são notícias, muitas fake news, do que de fato aconteceu no passado. Entendeu? E o Márcio trouxe essa filosofia polêmica aí que o satanismo estava inserido em diversas religiões, corrompendo as pessoas, entendeu? E é a verdade. O cara não pode ser fraco, não pode aceitar a civilização como ela é, não. Você também não vai se tornar uma pessoa violenta e destrutiva. Você tem que ser uma pessoa consciente, esperta, viva, entendeu? Lúcida, ver o que está ao seu redor e não cair em golpe, não cair, entendeu, em tentação.
Claro que é fácil falar, difícil fazer. Mas se eu consigo, você também consegue. E se você consegue, outros também conseguem. É questão de querer. O mal até pode falar na tua cabeça, mas você é quem tem a escolha de dizer se vai seguir ou não. E prosseguindo aqui, tem tudo a ver com, entendeu? Como é que eu devo dizer? Com com masculinismo. Tem tudo a ver comigo e tal, se você quiser ser indiano ou hindu. Entendeu? Desculpa, não é indiano, é hindu. Peço desculpas, é porque é tanta informação que o cara vai se confundindo e acaba misturando tudo. Tem tudo a ver, coincide, entendeu, com o nosso pensamento. Porque a mulher na Índia e no hinduísmo, ela não tem liberdade alguma. É como o Islã. Como eu falei, mesmo ela sendo viúva, ela tem que honrar o ex. Mesmo ele morto, ele tem que ser respeitado. Entendeu? Por mais que religião pregue que o relacionamento tem que ser de monogamia, não tem que ser. Mas se a religião obriga, elas por serem fracas são obrigadas a seguir. Entendeu? Ou seja, quando a religião e um sistema manda e impede igualdade, a coisa funciona. Ou seja, quando uma mulher se casa, seu guru é seu marido. O que é guru, Jason? Mestre espiritual. Ela não tem que seguir padre nem pastor, não. Seu marido é quem vai dar a última palavra. Ou seja, ele vai ser o seu senhor. E é assim que tem que ser. Só funciona se for assim. Entendeu? Em qualquer religião, em qualquer fé. O homem tem que ter a última palavra. Quer que o relacionamento se mantenha, é assim. Mas é um pro lado com a cara feia e o outro com raiva. Morre junto, mas um com mágoa do outro. Porque não existe, nem o homem nem a mulher não foi feito para relacionamento com monogamia. E é tudo na mar. Mas pelo menos fica, né? E digamos que tem tudo a ver com o nosso pensamento. Entendeu? Prabhupada dizia, uma mulher, ela tem que ser criada dentro da religião, para a religião, entendeu? E preparada para o casamento. Mulher não tem que trabalhar, entendeu? Mulher não tem que ter filho fora do casamento, não. Mulher tem que ser criada presa na religião, já trabalhando para a religião. Ou seja, a vida dela vai ser religião. Quando ela estiver mais velha, ela vai ser casada com um homem da mesma casta, ou simplesmente que a família escolha, entendeu? Porque se ela escolher por conta própria, vai escolher merda, como acontece aqui no Brasil, só escolhe bosta, escolhe mal, ou se deixa levar por interesse financeiro, entendeu? Não tá nem aí pelo que realmente sente, se aquela pessoa é agradável, se ela fica, se você se sente bem perto dela, não. O que vale é o financeiro, ou o fogo da buceta para dar pros outros, querendo fortes emoções. E Prabhupada dizia que as mulheres têm que seguir, entendeu? O marido. Após Deus vem o marido. Aí não vão dizer que isso não funciona se for aplicado da forma correta. Claro que funciona. Entendeu? Se não é a natureza, só funciona se for de mar. Então, prosseguindo. Prabhupada veio às Américas, veio aos Estados Unidos por volta dos anos 70, 60, não me recordo bem. Mas estabeleceu um movimento que na Índia não é aceito, o movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna não é hinduísmo, ele é uma alternativa, ou seja, ele é culto monoteísta para poder se encaixar melhor nos padrões ocidentais. Prabhupada, entendeu? Estabeleceu Krishna como o único Deus, mas na Índia, se for dizer isso lá, com exceção do Sul, eles não vão aceitar isso de forma, entendeu, 100%. Muitos podem até se sentir ofendidos, principalmente no norte da Índia, lá perto do Tibete, que ainda existe castas, existe os brahmanes, existe, entendeu, as castas superiores, que fazem inclusive rituais para obter resultado de determinadas coisas. E digamos que, entendeu, vai depender de muita coisa de crença. Religião pode ser importante, a fé pode ser importante, a espiritualidade pode ser importante. Não importa que seja ateísmo, não importa que seja, como eu devo dizer, crença. A crença também vai depender da pessoa. Eu não espere nada, já dizia o Miyamoto Musashi. Tenha respeito de deuses e budas, mas não espere nada deles. Você faz por onde merecer. E quando chegar a sua hora, vá. Tudo tem que ser com dignidade. Na Índia também se tem a cultura dos homens santos.
homens que abandonaram tudo ou nasceram sem nada. Não tem pai nem mãe. E eles se entregam de corpo e alma à religião. Vivem uma vida miserável, entendeu? De miséria. Só aceitam doações. E vivem no total minimalismo nas ruas, meditando e orando pelos próximos. Sempre pelo próximo. E existe muito disso lá. E são respeitados. Entendeu? Por incrível que pareça. Só para constar, gente, quando o Império Britânico chegou à Índia, entendeu? O que era hinduísmo raiz e costumes raízes acabaram se perdendo. Só que é um dos poucos países que ainda tenta manter a tradicionalidade, entendeu? E é uma pena realmente que um lugar tão bonito seja perigoso. Não é um lugar para você se visitar, é um local perigoso, entendeu? Cheio de seitas violentas, país poluído, país que vive em guerra, entendeu? Ameaça constante, criminalidade disparada, miséria disparada, entendeu? É lamentável. Então, para se seguir hinduísmo, você tem que aderir a esses costumes, entendeu? Você tem que escolher o seu Deus e a sua deusa. Vai depender se você também se sente atraído por essa vertente, entendeu? Porque tem gente que se sente atraído pelos deuses gregos, romanos ou nórdicos e por aí vai. Eu deixo a liberdade criativa para cada um, entendeu? Ou se não quer acreditar em nada também, você é bem-vindo para ficar perto de mim, entendeu? E é isso aí. Eu só não respeito religião judaico-cristã porque são perseguidores. Como é que eu vou confiar em perseguidores? São destrutivos, eles querem destruir todo pensamento alternativo, são intolerantes. Não dá para se confiar nisso. E são os maiores hipócritas de todos. Então é isso, entendeu? Por enquanto é só. Eu agradeço a todos pelo interesse, entendeu? E não estou evangelizando. Hindu não evangeliza. Hinduísmo a gente encontra, não é empurrado para nós. Obrigado.